ela tem que existir para fora dos portões, para poder a comunidade entender o valor da igreja. Eu, quando assumi Batista Centenário em Colubandê, eu tinha na comunidade pessoas que não gostavam da igreja. Eu me lembro, Bruno, que a primeira coisa que eu fiz, primeira semana, tinha um irmão que tinha um bar, eu fui lá pedir o bar do irmão, fiz um café da manhã para todo mundo que passava na rua. Aí veio uma mãe e falou assim: a gente vai fazer culto? Eu falei: nem pensar em fazer culto, não quero culto, não, eu quero que o povo sente com a gente, tome café, e diga: olha, eu sou o pastor da comunidade e tal. E aí, um mês depois, eu recebi uma pistola na cara, né? Falei: ah, não tem problema não, vamos continuar. Então, eu acho muito importante sair de lá, deixei 6 projetos prontos, trabalhando com a comunidade. O que eu achava interessante, o que eu achei muito interessante, é que assim, a gente tinha nos projetos, eu esqueci de falar para vocês, gente trabalhando no projeto que não era crente. Chegava e dizia assim: a gente pode ajudar vocês? Aí eu dizia: olha, tudo bem, a gente não fuma, não bebe, não fala palavrão, não tem problema não, faço isso também. Do portão para fora eu bebo, fumo e passo palavrão, para dentro não. Então, não tem problema nenhum. E aí a gente tinha muitos profissionais, alguns aposentados, porque o bairro que eu trabalhei, irmãos, tinha pessoas com lepra, eu tinha pessoas acamadas, a gente montou uma equipe para dar banho, para cuidar, para levar para o hospital, para poder, né, fazer a higiene, porque era coisa que a gente amava, cuidar de gente. E o tema que eu levei para a igreja foi Igreja Batista Centenário em Colubandê, é gente que cuida de gente. E esse era o objetivo da gente. Hoje nós estamos em outra comunidade, pela graça de Deus, trabalhando com família. Eu queria aproveitar e apresentar o pastor Johnny, grande amigo. De pé aí, Johnny. O Johnny é pastor do Ajuntamento das Tribos. Talvez vocês não conheçam com esse nome, mas alguns de vocês devem conhecer como S8, Comunidade S8. E agora é Ajuntamento das Tribos, um pessoal fantástico, fantástico, fantástico. Eu tenho muito carinho pelo Johnny, pela esposa. E a propósito, eu queria não justificar, mas explicar a ausência da minha esposa, que nós recebemos ontem a visita, a chegada, né, da tia da minha esposa, que é missionária na Europa, trabalha com mulheres refugiadas. Então ela está lá em casa, e aí muito tempo que a Ana não via a tia, ficou lá com a menina, né? Eu acho que vão na igreja agora de manhã, uma coisa nesse sentido. Eu trago a minha saudação, obviamente aqui presente, a saudação da minha esposa e a saudação do Thor. Thor é o meu cachorro, tá? Só falta falar. Tem gente que esse cachorro vai falar comigo, não é possível. E o culpado de eu ter o Thor é a Natália. A Natália que me deu o Thor, desse tamanhozinho. Hoje ele está um doce. Então, sem mais delongas, a gente está aqui para conversar com vocês sobre um assunto extremamente importante, muito importante, que é o papel da família na recuperação de dependentes químicos, pelo menos desse tempo. Depois, se houver oportunidade, a gente volta para conversar também sobre família. É muito importante pensar nessa perspectiva. Muitas das vezes, a gente tem na pessoa que tem, né, problemas de vício, droga, o abandono da família por conta da não condição de sustentar essa situação. Tem sido muito difícil. Inclusive, eu estou com um desafio muito grande, muito grande. E eu tive em Tambi, em 2 semanas aproximadamente, para atender uma menina de 15 anos, cuja mãe é cracuda. E ela está lá no Rio, numa comunidade, eu não me lembro exatamente aonde, mas eu coloquei no meu coração que eu vou atrás dessa senhora, vou tentar tirá-la de lá e levar para Cristolândia, que é um projeto, né, da nossa denominação, em Guaratiba, que é onde funciona a Cristolândia Feminina. Tem sido um desafio muito grande. E essa senhora, ela está lá numa comunidade do Rio, vivendo, trabalhando num bar a troco de banho e comida. A troco de banho e comida. Quando a gente chega numa situação como essa, né, o Johnny sabe disso, a S8 trabalhou. A S8 iniciou com um projeto para trabalhar com pessoas, né, desse tipo. A gente sabe que realmente a pessoa está no fundo do poço. No fundo do poço. E muitas das vezes a família, ela não tem condição de sustentar esse tipo de relacionamento, às vezes até bota para fora de casa, porque a situação é muito difícil mesmo. Eu não sei se vocês conhecem a história do pastor Robson Cavalcante, Dom Robson Cavalcante, arcebispo da Diocese de Olinda, um amigo da Igreja Anglicana,
que foi assassinado pelo filho porque estava drogado. O filho chegou em casa e queria dinheiro, a mãe não deu, ele começou a espancar a mãe. O pastor Robson chegou para defender a mãe, ele matou a mãe e o pai. Então é uma situação desafiadora, muito desafiadora. A gente tem aí, né, a turma que está trabalhando aí com o centro de recuperação, sabe da luta, né, sabe do esforço, sabe da importância que a família tem na recuperação de uma pessoa que passa por esse processo. E eu queria apenas trabalhar algumas questões conceituais. Vira, por favor. Não? Eu vou tentar ser bem objetivo. Depois esses slides estão gravados aí, podem ter acesso, não tem problema nenhum. Vamos começar conversando um pouquinho sobre o dependente químico. O dependente químico, ele não é apenas uma pessoa viciada, ele não é apenas uma pessoa condicionada a um produto específico. Ele é uma pessoa doente, que é uma doença crônica. O vício é uma doença que afeta todas as áreas da vida de quem usa droga, sem exceção. É uma doença. Se você não colocar isso na sua cabeça, vai ficar difícil você pensar na possibilidade de ajudá-lo. Você família. Ele não é apenas uma pessoa condicionada. Tem cura, tem tratamento? Tem. Assim como qualquer doença, precisa de um auxílio profissional, precisa de um ambiente que possa ser satisfatório, positivo, no sentido da ajuda. Então é muito importante que a primeira coisa que você entenda é que o dependente químico, ele é uma pessoa doente. E como qualquer doença, ela tem um ponto de partida, obviamente. E o ponto de partida é justamente o primeiro contato com a droga. A partir desse momento, ele corre um risco muito grande de se tornar um viciado e, obviamente, uma pessoa doente. Eu queria que você passasse, por favor, passa para mim, passa mais uma. Ok, segura aí. Para a gente ser bem objetivo, eu queria estar passando para vocês alguns efeitos físicos e mentais que definem o perfil e as consequências de quem usa droga. Vamos pensar, no primeiro momento, com relação aos efeitos físicos, para você entender que o que a gente está falando aqui é verdade. O dependente químico é um doente e o vício é uma doença crônica. Presta atenção o que a droga pode causar numa pessoa. Aqueles que trabalham com isso, obviamente, conhecem muito mais profundamente. Eu sou psicanalista, eu tenho atendido pessoas que têm esse tipo de perfil também. E aí, obviamente, né, no consultório não dá para a gente fazer um trabalho um pouco mais amplo, a gente encaminha para uma instituição. Mas veja, por exemplo, primeira questão que a gente precisa estar considerando. Drogas estimulantes, como, por exemplo, cocaína, anfetamina, podem levar à frequência do batimentos cardíacos, alteração de pressão e danos no sistema cardiovascular. É preciso se preocupar com isso, porque uma pessoa que usa em excesso, ela pode ter um problema sério no coração, ela pode ter um problema sério de pressão, ela pode vir a ter um AVC, ela pode ter até um infarto do miocárdio e pode vir a falecer. Agora, o que é interessante é o seguinte: a pessoa dependente química, ela não tem noção disso. Ela perde completamente a noção de que o que ela está fazendo é destruindo a vida dela. Até porque o vício muda a forma de pensar o próprio vício. Por quê? Existe no cérebro da gente, nessa direção aqui, mas bem lá dentro mesmo, bem lá dentro, uma parte chamada núcleo accumbens. Núcleo accumbens. Está bem nessa direção, bem no centro. É um núcleozinho pequenininho, é chamado de zona do prazer. É essa parte do cérebro que vai identificar tudo que é prazeroso, tudo que é gostoso, tudo que é bom. E o que é gostoso, o que é bom, a gente quer sentir de novo. E a gente pode se tornar
dependente da gente mesmo. A gente pode se tornar dependente da busca do prazer, seja ele qual for. Isso inclui também a atividade sexual para além da normalidade. Muitas das vezes você vê uma pessoa que tem uma vida sexual extremamente ativa. Por quê? Porque ela está viciada no prazer. O cérebro dela entendeu que isso é bom para ela. Porque o que acontece com o cérebro do viciado? O que acontece com o cérebro do dependente? Seja qual for a dependência. O cérebro entende que tudo aquilo que vem de fora é bom, porque dá prazer. E o prazer em exagero causa dano. Causa dano. Então, esse elemento pequenininho que fica no meio do cérebro da gente, que é o núcleo accumbens, ele é o responsável por fazer essa identidade do que é prazeroso e trazer para o corpo esse deleite, essa satisfação. E é óbvio que o prazer é alguma coisa extremamente passageira. Você não fica prazerosamente, continuamente. Senão você morre. Senão você morre. Certo? Vocês sabem perfeitamente que o próprio orgasmo, ele tem um tempo mínimo. Mínimo. Por quê? Porque se você tiver um prazer sem um limite do corpo, você se arrebenta, você explode. Então, o que acontece? O cérebro do viciado, ele vai entender que tudo aquilo que vem de fora e que dá prazer para ele é bom. E aí muda completamente a perspectiva. Ele perde a noção do que é ruim, do que é errado. Por quê? Porque ele está focado no que é bom. O cérebro está condicionado a entender que tudo aquilo que vem de fora e que dá prazer para ele é bom. Isso pode levar a alterações no organismo. Segunda coisa, algumas drogas opressoras, como os opioides, os sedativos, podem causar sonolência, diminuição da atividade cerebral, risco de overdose. E uma outra coisa que eu não anotei, mas que eu me lembrei aqui agora, pode causar prejuízo na sexualidade. Pode causar prejuízo na sexualidade. A perda do prazer parcialmente ou total. Ou total. Terceira coisa, drogas alucinógenas como LSD, cogumelo, psicodélico, podem causar alucinações, desorientação espacial. A pessoa não consegue ter lateralidade, ela não consegue ter noção da dimensão do espaço físico, ok? E também alterações drásticas, dramáticas na percepção da realidade por conta das alucinações. Aí o indivíduo começa a ver anjo rosa, né? Essas coisas assim muito doidas, não? Começa a ver Jesus falar com ele e chamá-lo para ir para o céu, e aí se brincar ele se mata mesmo. Ele se mata mesmo. Então, a gente tem questões muito sérias no nosso organismo que são provocados pelo uso da droga e que podem levar à morte. Podem levar à morte. A overdose, obviamente, seria o limite, né, do uso da droga. Mas e as questões psicológicas? Os efeitos mentais da droga? O que pode acontecer na vida, na mente de quem usa droga? Pois bem, ansiedade e depressão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem disso. Eu preciso atualizar a estatística, mas a última vez que eu vi, o Brasil é o primeiro país do mundo em quantidade de pessoas ansiosas. E o segundo em depressão. É impressionante. E, obviamente, o uso das drogas também leva à ansiedade e à depressão. Principalmente quando a pessoa começa a ter um processo de abstinência, sem necessariamente entrar na crise, né? Mas quando ela começa a apresentar um quadro de abstinência, ela obviamente começa a ficar ansiosa. Agora, você sabe o que acontece com uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa quer resolver logo o problema, porque na mente dela, a solução do problema resolve a ansiedade. E aí, ela não tem muita noção de limite. Ela não tem muita noção de limite. E aí ela vai fazer tudo o que não pode fazer para resolver o problema, inclusive usar a droga de uma forma exagerada. Rapaz, esse negócio aqui tá bonito, hein? Caramba, cristal, é? Acostumado a tomar água em copo descartável? É com medo de quebrar esse negócio aqui, deve ser caro pra caramba esse negócio aqui.
Pois bem, então, a pessoa ansiosa, ela não tem limites para resolver o problema da ansiedade. Ela pode, obviamente, exagerar no uso da droga. A depressão é uma coisa absolutamente horrível, terrível. Deixa-me te falar uma coisa: depressão mata. Depressão mata. Eu já sepultei uma pessoa que morreu por depressão. Depressão. Não brinque com isso. Então, olha com carinho, não, você, família, para o dependente químico, porque ele vai apresentar um quadro de ansiedade e de depressão. Outra coisa, problemas de concentração e de memória. Eu não sei se vocês sabem, acredito que alguns de vocês aqui vieram do mundão e experimentaram a bebida, o álcool. Eu não sei se vocês têm noção de como é que funciona, né, o álcool no organismo e por que a pessoa fica bêbada, por que ela fica trôpega, né, e tal, não? O que acontece? Quando você bebe o álcool, o seu corpo tem uma temperatura normal, certo? Quando você bebe a bebida alcoólica, o que acontece? A temperatura do seu corpo faz evaporar o álcool no organismo. E para onde que esse vapor do álcool vai? Para o cérebro. E entorpece o cérebro. Só que o uso constante, e o álcool também é uma droga, o uso constante da droga vai destruindo as células nervosas. Vai acabando com os neurônios. E o neurônio é fundamental para que você exista. O comando está aqui. Está tudo aqui. Você tem bilhões de células nervosas funcionando nesse momento. Tudo que está acontecendo aqui está sendo trabalhado aqui no cérebro. Tudo. Em milésimos de segundos. Através dos sentidos. Se isso é destruído de uma forma progressiva, o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade, entre outras coisas, de se concentrar, de lembrar. Você vai ter uma amnésia, né, em função do uso da droga, dificuldade de prestar atenção nas coisas, e não tem nada a ver com TDAH, okay? É realmente dano causado pelas drogas nas células nervosas. Uma outra questão, alteração de humor intenso e imprevisível. Sabe aquela coisa, você está conversando com a pessoa, de repente ela explode. Ela explode. Não tem nada a ver com borderline, com bipolaridade, não. É uma pessoa dependente químico que não tem controle sobre as suas emoções, sobre o seu temperamento. Ela explode, fica com raiva, sai chutando tudo, aí daqui a pouco passa, a poeira baixa. E essa constante alteração de humor, ela não apenas é danosa, como ela também é um sintoma psicológico de que o cérebro não está funcionando de forma correta. Bom, outra questão. Eu estou correndo porque eu quero chegar na família. Transtornos psicóticos como esquizofrenia produzida pela droga. Todo mundo sabe o que é esquizofrenia, não é isso? Você começa a ouvir vozes, a ver pessoas, não? E é uma coisa interessante. Eu tive uma paciente que tinha depressão psicótica. A depressão psicótica ela é muito parecida com a esquizofrenia. E ela ouvia vozes dizendo para ela se matar. Ela tentou algumas vezes, mas não, graças a Deus, não aconteceu de fato. Então, a pessoa, o dependente químico, ele vai chegar num momento de uso constante da droga que ele vai começar a ter alucinações visuais e auditivas induzidos pelo uso da droga. E, por fim, ele vai desenvolver uma compulsão exagerada pelo uso da droga. Ok, essas são as questões que você, enquanto igreja, enquanto família, de forma bem objetiva, de forma bem reduzida, de forma bem tranquila, precisa conhecer. Existem, obviamente, coisas mais significativas, mais abundantes, que seria interessante você procurar, né, o pessoal aí do Centro de Recuperação, que tem experiência, tem a labuta, não? Além da dimensão teórica, para que eles possam te explicar.
Não, você família, não deixe de procurar ajuda. Você tem alguém dependente na sua casa. Por quê? Porque a dependência química também adoece a família. Vira, por favor. Vira, por favor. Quem tem dependente químico em casa sabe o que eu vou falar agora. Porque é uma constante. E tem sido muito difícil lidar com esse tipo de coisa. Mas antes de eu te apresentar algumas características, eu queria te falar duas coisas. Primeiro, você precisa ter paciência porque ele é doente. E a segunda coisa, você precisa, se você não fez isso ainda, entregar a sua vida para Jesus. Se você fez, confiar plenamente em Jesus. Por quê? Eu costumo dizer para os meus pacientes, porque eu disse, 90% deles são evangélicos. Eu estou aqui apenas como um instrumento, mas quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Não sou eu. Não sou eu. Nem o centro de recuperação. A gente tem os instrumentos, tem as ferramentas, tem a boa vontade, tem o carinho, tem a disposição para trabalhar, mas quem cura é Deus. Você precisa colocar isso na sua cabeça. E a segunda coisa que você precisa colocar na sua cabeça, a primeira, ele é uma pessoa que apresenta uma doença crônica. Segundo, quem cura é Deus. Você precisa colocar isso na sua cabeça e orar e confiar. Meu pai era alcoólatra. Meu pai era dependente do álcool. Minha mãe orou 40 anos pelo meu pai. Meu pai se converteu. A única coisa triste do meu pai é que ele era vascaíno, né? Mas fazer o quê, né? Hã? Era feliz? Não? E quem ganhou o papai para Jesus foi um pastor vascaíno. Então, o que acontece, né? 2 horas de conversa, 1h40 cantando ele do Vasco, fazendo um monte de coisa. Em 20 minutos ele ganhou meu pai para Cristo. 40 anos orando pelo meu pai. 40 anos orando pelo meu pai. Papai se converteu. Papai fazia culto doméstico sozinho, lia a Bíblia sozinho, acordava 7 horas da manhã, ia para a igreja, ficou 3 anos na igreja, Jesus recolheu ele, hoje ele está com Jesus, 40 anos orando. Você tem noção do que é isso? É paciência demais, né? Mas não é paciência, fé, é fé. A fé não estabelece tempo, a fé não estabelece tempo de duração. Ou você acredita que Deus vai curar o seu filho, sua esposa ou a sua filha, ou você não vai ter vitória. Você não vai ter vitória. Porque por mais que a gente faça o que a gente faz e faz com muito carinho, com muito amor, na verdade, quem cura, quem liberta é Deus. Pois bem, quando uma pessoa se torna um dependente químico, além dele, quem mais sofre com ele, em um primeiro momento, obviamente, é a família, porque ele é parte constituinte de uma família. A partir desse ambiente, então, que há uma progressão, talvez até uma saída de casa, ir para a rua, alguma coisa nesse sentido. Eu conversei uma vez com um drogado, um dependente químico, que eu encontrei na rua, e perguntei para ele, rapaz, você tem família, você tem tudo certinho? Inclusive, ele tinha curso superior, e ele disse o seguinte: eu saí de casa, primeiro, porque a minha família não conseguia me aceitar. Segundo, porque eu não queria. Isso é muito recorrente, tá, gente? Vocês vão encontrar dependentes químicos com essa percepção. Eu não queria ser um peso para minha família. Eu optei por sair de casa para não causar transtorno ou problema para minha família. Ele está errado na sua forma de pensar e a família está equivocada na sua forma de tratar. Tem que haver um acordo, tem que haver um cuidado da família e uma compreensão de quem é dependente químico, de que ele precisa da família. Então, o dependente químico não sofre sozinho, a família sofre com ele. O problema não está no sofrimento, está em como você vai lidar com ele. Você tem 2 opções. Enquanto família, você tem 2 opções. Ou você abraça o dependente, abraça ele, sofre com ele,
ou você faz a opção de não sofrer e mandar ele embora? É você quem decide. É você quem decide. Algumas questões muito importantes, impactos muito significativos do dependente químico enquanto família. O que pode acontecer na família? Medo e angústia. Medo e angústia. De fato, quando algum membro da família se envolve com as drogas, isso se torna conhecido da família. O medo, a preocupação e a angústia vão aumentar. Medo de que a pessoa roube os bens de casa, medo de que ela agrida, medo de que ela até chegue ao limite, ao extremo de um óbito, como aconteceu com o pastor Robson Cavalcante. O medo, porque a pessoa muda o seu comportamento e a sua relação com o ambiente. Então, é comum, é até natural, que em um primeiro momento a família apresente essa característica de medo e de angústia. Por quê? Porque para ela é uma novidade. Para ela é uma novidade. Ninguém cria filho ou filha para o uso das drogas. A gente cria para viver bem. Mas, eventualmente, a partir de algumas relações, né, fora de casa e outros movimentos que podem levar ao uso da droga, aquilo é uma novidade para a família. Ela não sabe como lidar com aquilo. Ela não sabe. E aí, como você tem um perfil agressivo, pode evoluir para um perfil agressivo, não? A família fica com medo. Então, muitas famílias entram em conflito porque não sabem lidar com essa situação e se deixam vencer pelo medo, se deixam vencer pela angústia. Agora, deixa eu te falar uma coisa que fica bem claro, tá? Bem claro para você. Eu não estou dizendo que você não deva se preservar. Não é isso. Não é isso. Absolutamente. Eu estou dizendo que você não precisa ter um medo exagerado e uma ansiedade, uma angústia que não vão te ajudar a resolver essa situação. Agora, é claro que você precisa criar um ambiente de preservação também, tanto para ele quanto para você. Estabelecer limites e chegar junto com a afetividade, com o carinho. Ok? Segunda coisa, problemas financeiros e econômicos. É normal que as famílias apresentem problemas financeiros e econômicos decorrentes de gastos efetuados pelo dependente químico. Há duas situações aqui. A primeira é o dependente químico, ele vai se apropriar indevidamente, então, né, da compulsão dos valores monetários da casa ou até dos bens para vender e usar a droga. Essa é uma questão. A segunda questão é que alguns tratamentos, eles são caros, muito caros. Nem toda instituição que trabalha com recuperação de pessoas dependentes químicas trabalha de forma gratuita, voluntária e, em alguns casos, até pela fé. Você vai fazer um tratamento num hospital especializado, numa clínica especializada, realmente é um tratamento caro, muito caro. E aí é nesse particular que eu entendo, de uma forma muito amorosa, eu não estou absolutamente cobrando, mas eu estou pensando na possibilidade de que seja uma sugestão, e bem que conhecendo o pastor Bruno, eu sei do coração apaixonado dele por gente, é nesse momento que a igreja precisa chegar junto. É nesse momento que a igreja precisa chegar junto. Meus queridos, me perdoem o que eu vou falar, tá? Mas eu preciso falar isso. Eu fui pastor de uma igreja bonita, pastor Bruno pregou lá. 5 televisores, um prédio fantástico lá atrás, Johnny conhece, né? Uma obra bonita lá atrás, uma igreja bonita demais. Tá? Mas isso é bom, isso é bonito, isso é importante, isso é necessário, mas isso não é, de fato, aquilo que vai mudar a vida das pessoas. O que vai mudar a vida das pessoas é Cristo em nós, amando as pessoas, cuidando das pessoas. Se os irmãos só tivessem aqui colunas e teto e não tivessem parede, essa igreja também seria a igreja de Cristo. Também faria a obra de Cristo. Pastor Wagner, um pastor amigo meu, pastor de Catarina, Johnny conhece lá, né? Pastor jovem também, pastor de Catarina.
a igreja dele, durante muito tempo, não tinha janela nem porta. Ele estava dentro de uma comunidade que não adiantava muita coisa. Só saía quebrando tudo quando saía fugindo da polícia, né? Então, o que ele fez? Ele fez um espaço atrás, igual esse aqui, onde ele guardava as coisas e o santuário ficava aberto. E o dia inteiro, gente, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Muitas das vezes ele foi chamado para tirar pessoas do crime em estado já de sentença. E o pastor Wagner é um garotão, um lutador de jiu-jitsu, acho que é isso que não deixa ele perder a batalha. E ele é uma pessoa apaixonada por gente, a igreja está assim. A maioria jovem, gente de todo tipo. Lá a igreja está aberta para dependentes químicos, marginais, para todo tipo de gente. Todo tipo de gente. E o Wagner é uma pessoa muito bacana. Você chega na igreja e procura o pastor, você não acha, né? Porque o Wagner dirige culto de bermuda, camiseta, sandália de dedo. Ele falou, cara, eu quero estar no meio de gente, eu quero salvar pessoas, eu amo gente. A obra depois, a gente, quando tiver um dinheirinho, a gente faz. Porque pessoa é mais importante do que a estrutura física, ainda que a estrutura física seja também importante, seja relevante. E eu fico feliz de ver que a igreja está caminhando nesse sentido. Mas eu espero, conhecendo o coração do Bruno, que o que está sendo feito é para que mais pessoas venham para cá e encontrem Jesus, e encontrem libertação, e encontrem um ambiente de amor, de acolhimento, de carinho, de fraternidade, e digam, eu quero caminhar com vocês. Eu quero caminhar com vocês. Eu me lembro que uma vez, um rapaz, ele chegava em casa todos os dias, por volta de meia-noite. Ele tinha que passar por dentro de uma comunidade. E ele passava ali, ele vinha da escola, ia para o trabalho, ia para casa, ele passava toda a noite ali naquele espaçozinho ali. E um belo dia ele foi pregar numa igreja e um jovem chegou para ele e falou assim, eu queria falar com o senhor. Eu queria falar com o senhor. Pois não, o senhor me conhece? Não, não conheço você. Não sei quem é você. O senhor não passa todos os dias, de segunda a sexta, numa ruazinha assim, com pouca luz, e passa por uma vielazinha? Sim, sou eu sim. Por quê? Então, eu tinha problema de insônia. E eu ficava sentado em cima do muro a noite toda, porque eu não conseguia dormir. E eu via o senhor passando. E um dia eu prestei atenção e falei, esse moço é diferente. Esse moço é diferente. E aí eu fiquei interessado, fui procurar saber quem era o senhor. Aí descobri que o senhor é crente, o senhor é filho de fulano, irmão de Beltrano, mas que o senhor é crente. E eu falei, eu quero ser crente também. E aí eu aceitei Jesus como Salvador, hoje eu estou aqui na igreja, servindo a Jesus. Esse rapaz que passava toda a noite ali, e não tinha a menor noção de que tinha ninguém sentado em cima do muro, é esse que está falando com você. Eu não sabia que tinha alguém em cima do muro. E foi uma surpresa para mim ver como Deus trabalha na vida da gente. Então, você pode até pensar nessa questão, porque vai acontecer, questões financeiras vão pesar, mas entrega na mão de Jesus. E diz, se o Senhor me chamou para cuidar de gente, eu vou cuidar de gente. George Miller, um dos maiores avivalistas da história da humanidade, construiu vários prédios para cuidar de crianças de rua, sem pedir um centavo a ninguém, dando café da manhã, almoço, lanche à tarde e janta, sem pedir um centavo a ninguém. E o grande pregador Moody, uma vez falando sobre George Miller, existe um livro que eu queria aconselhar a vocês, As 50 Mil Orações de George Miller, todas atendidas. Moody, falando de George Miller, falou o seguinte, quando esse homem ora, os céus ficam calados. Você tem noção do que é isso? O céu para ouvir a oração de George Miller. E durante anos, George Miller cuidou de crianças de rua, sem pedir um centavo a ninguém, com oração. Ora, entrega o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, na mão de Jesus. Vem para a igreja, pede o pastor, faz corrente de oração, dobra o joelho, coloca o rosto no pó,
e diz: se o Senhor me deu para cuidar, eu quero cuidar, porque eu acredito que o Senhor vai libertar essa pessoa. E por fim, violência física, psicológica e doméstica também pode acontecer. Mas aí você precisa trabalhar a questão da preservação e estabelecer limites. Bom, aí, vira, por favor, como é que a família pode estar, então, trabalhando essas questões? Algumas situações que podem acontecer já foram apresentadas. Outras questões, como é que a família pode trabalhar? Se a família entende que é uma doença e que precisa de cura, a primeira coisa, incentive o tratamento. Incentive mesmo. Incentive, brigue por isso, lute por isso, que essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Ela também precisa entender que é uma doença, que ela precisa de ajuda. Segunda coisa, volto a dizer, vou ser redundante, nunca esqueça, você está orientando uma pessoa a buscar tratamento porque ela é doente. Não minimize essa informação, ela é muito importante. Você tem uma pessoa doente no seu ambiente. Organize uma rotina para facilitar o tratamento. Muitas das vezes a pessoa dependente, ela é dependente não apenas do elemento químico, mas até mesmo do cuidado familiar. E a gente tem os compromissos da gente. Então é importante que você pense na possibilidade de estabelecer algumas rotinas para prestar atenção, para olhar com carinho, para ter o cuidado. Né? Coisas como, por exemplo, que você precisa fazer, tirar objetos cortantes de perto dele, tentar trancar gavetas, para que ele não pegue, num momento de crise ou de depressão, algum instrumento cortante possa se machucar. Coisas desse nível. Remédios, que você tenha o controle, se for o caso, se houver necessidade de um tratamento medicamentoso, ou remédio seu, é bom que não deixe ao alcance dessa pessoa, porque ela pode, na crise, substituir a droga por um remédio. Ela pode fazer isso, ok? Então, organize uma rotina para o tratamento e escolha uma boa instituição que possa ajudar. Tem uma aqui que a igreja colabora, né, Bruno? Trabalha, né? Procure os irmãos, o pastor, procure os irmãos que trabalham lá. Eu tive lá, uma coisa fantástica, eu gostei muito, que eu me senti São Francisco de Assis, que me botaram para pregar no meio de pato, galinha, cachorro, uma coisa linda demais. Eu tirei foto, estou eu lá, os cachorros, até os bichinhos vieram cultuar. Coisa fantástica. Eu estou com vontade de voltar lá de novo para me sentir novamente no São Francisco de Assis. Vamos fazer no templo? Não, vamos fazer aqui mesmo, no meio dos bichinhos. Coisa bonita demais, né? Natureza, irmãos, foi uma alegria muito grande. Procure uma boa instituição, procure a instituição dos irmãos. Eles podem ajudar da melhor forma para que você cuide da pessoa cuja dependência você lida. O último slide. Último slide, por favor. Passa mais um. Ok. Eu vou deixar essas informações para os irmãos, porque muitas das vezes, irmãos, a gente acha que aquilo que a gente fala pode ajudar um dependente químico. Mas não é assim que funciona. Muita coisa que você fala pode complicar, pode piorar. Então tenha cuidado com a sua boa vontade. Tenha cuidado com a sua necessidade de resolver o problema. Porque dependendo do que você fala, você pode complicar a sua vida e a vida dele. Eu tenho um estudo sobre depressão e a gente tem também um capítulo sobre o que não se deve falar para a pessoa deprimida. Você imagina você chegar para uma pessoa em depressão e dizer assim: tem gente pior do que você. Ela vai dar um tiro na cabeça. Ela vai dar um tiro na cabeça. São coisas que seria interessante você prestar atenção. Eu sei que você às vezes tem boa vontade, mas tenha cuidado com o que você vai falar para um dependente químico. Volto a dizer, porque pode ser um pouco delicado. Coisas que você não deve falar. Não diga, não é tão grave assim. Você acabou de entender que é uma doença. Doença é grave. Doença é grave. Não tente animá-lo dessa forma. Não vai funcionar. Pelo contrário, faça-o entender que ele é uma pessoa doente. Você está sendo fraco. Você imagina você falar isso para um dependente químico. Você está sendo fraco. Você acaba de complicar a vida dele.
Por que você não consegue parar? Ele não vai conseguir parar, ele precisa de ajuda. Uma pessoa doente não se cura por si mesma, ela precisa de alguém que ajude, né, ou encaminhe para um tratamento para que ela seja curada. Você é um fracasso, aí acaba mesmo com a pessoa. Aí acaba mesmo com a pessoa, destrói. E muitas das vezes, no ímpeto, na ira, a gente fala isso. Aliás, não se deve falar isso para ninguém. Para ninguém. Se tem uma verdade na frase, há poder em suas palavras, a verdade está nisso. Não fale para uma pessoa que ela nunca vai ser nada, é um fracasso, nunca vai conseguir nada, porque de fato ela não vai conseguir. Eu tenho uma paciente, dos 3 aos 12 anos, ela ouviu da mãe: você não vai ser nada, você nunca vai casar, você nunca vai conseguir nada na vida. Ela já está no 4º casamento sendo destruída. Isso está na cabeça dela. Ela não consegue tentar um relacionamento, porque todas as vezes que ela vai, ela ouve a voz da mãe dizendo: você não vai ser nada, você não vai conseguir casar, você não vai ser feliz, você é um fracasso. Cuidado com isso, cuidado com isso. Você escolheu levar essa vida, você nunca vai conseguir se recuperar, não tem força de vontade suficiente. Por que você não tenta se controlar? É óbvio, né? Isso é apenas uma fase. Por que não pensa na sua família? Aí você mata a pessoa. Aí você mata a pessoa. Você acha que ela não está pensando? Lembra que eu falei? O rapaz que eu conversei, ele optou por sair de casa para não ser um peso para a família dele. Ele está preocupado com a família. Ele está preocupado com a família. Uma das questões mais sérias de uma pessoa depressiva, e essa depressão pode ser ocasionada pelo uso das drogas, é a tentativa da solução do problema pelo óbito. Eu vou explicar por quê. A mente da pessoa depressiva funciona assim: eu sou um problema para minha família. Eu não consigo resolver essa minha pendência. Eu não consigo sair do vício, eu não consigo sair da depressão, nesse caso causado pela dependência química. Então, qual é a opção para resolver o problema? Se matar. Eu me matando, eu resolvo o meu problema e resolvo o problema da minha família. É assim que funciona a cabeça de uma pessoa deprimida, é assim que pode funcionar a cabeça de um dependente químico com um quadro de depressão. Então, você, família, estou encerrando essa parte. Você, família, ame profundamente a pessoa que está, né, caminhando contigo e é dependente. Ame profundamente, apaixonadamente, porque ela é preciosa para você e preciosa para Cristo. Você, família, procure orientação com pessoas que trabalham com isso, com profissionais, com a igreja, com centros de recuperação. Procure orientação de como lidar com isso. Terceira coisa, é uma doença crônica, coloca isso na sua cabeça. Quarta coisa, Deus pode curar. Deus pode curar qualquer coisa. Se agarre com Deus. Se agarre com Deus. Nunca, você família, mais que você esteja sofrendo, você mãezinha, você paizinho, ou você filhos, caso ou o contrário, se os pais forem dependentes, por mais que você esteja sofrendo, não desista dele. Não desista dele, porque Deus não desistiu de você e não vai desistir dele. É muito importante que você entenda que, como família, você possui um papel extremamente relevante na recuperação do dependente químico. Amém? Vamos celebrar? Para quem que eu entrego esse negócio aqui? Amém, glória a Deus. Que honra, né? Que honra ouvir o professor Eduardo, ouvir essa palestra que interessa a todos nós, muito importante para cada um que está aqui. Eu quero primeiro agradecer a presença de cada um que veio por um convite, cada um que está aqui
Quem está aqui pela primeira vez? Posso conhecer você? Posso te conhecer? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes por ter vocês aqui, tá? Que não seja a última, que seja a primeira de muitas visitas que vocês farão aqui a este lugar, a casa do Senhor. Estamos muito felizes em ter vocês aqui, tá? Deus abençoe sempre a vida de cada um. Queridos, culto ao Senhor, ele é de todo muito importante. E uma das coisas que nós não podemos desprezar é no momento em que nós oferecemos ao Senhor aquilo que nós temos. É o momento da oferta, é o momento que eu chego à presença, ao altar de Deus, entrego a Ele aquilo que eu tenho. Porque se eu tenho, é porque Ele já me deu. Se hoje eu estou de pé, é porque Ele me deu saúde. Se hoje eu estou caminhando, é que Ele me deu forças para estar caminhando. Então, eu não sou nada e você não é nada se antes o Senhor não estivesse na sua vida. E eu creio que Ele tem acrescentado na nossa vida financeira também. Quem aqui na sua casa não tem faltado nada? Amém? Eu posso conhecer você? Amém. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de todas as áreas da sua vida. Ele cuida de tudo e nos mínimos detalhes. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia, se você puder, vai ser colocado aqui também em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, que nós vamos entender o seguinte. Provérbios 3, no capítulo 9, já está aqui no telão, e diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós não estamos ofertando de qualquer maneira, mas estamos ofertando debaixo de uma orientação que possui 3 pilares, 3 princípios. O primeiro princípio da oferta ao Senhor é a honra. Eu não posso presentear alguém que eu não honre antes. E com a minha oferta eu estou declarando a minha honra àquele que é mais importante na minha vida. O segundo pilar é o louvor. Nós não professamos o nosso louvor apenas com cânticos, né? Está aqui o Ministério IVC Music que louva ao Senhor com louvores e cânticos e adoração. Porém, a nossa vida enquanto cristãos não pode ser apenas de louvor com cânticos. Mas quando eu oferto ao Senhor, aleluia, eu estou dizendo a Deus: Senhor, eu te louvo com tudo o que eu tenho. E o terceiro pilar da oferta é o pilar da adoração. A palavra de Deus me diz que eu não devo adorar a outros deuses. A palavra me diz: somente ao Senhor teu Deus tu adorarás. E quando eu oferto ao Senhor, eu estou dizendo: não existe outro Deus, aleluia, não existe outro que eu deva adoração com aquilo de melhor que eu tenho para Ele, que é o nosso Deus. Então, debaixo dessa orientação, porque uma igreja que é orientada, ela nunca deixará de ofertar o que tem de melhor para Deus. Por quê? Porque eu estou sabendo que quando eu oferto, eu honro a Ele, eu louvo a Ele e eu adoro a Ele, porque só Ele é digno. Versículo 10 do capítulo 3 de Provérbios diz assim: então os seus celeiros, aleluia, ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu declaro aqui nesta manhã, aleluia, que quando eu honro a Ele, Ele não deixa nada faltar na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu declaro em nome de Jesus que sobre a sua vida, quando você entender esses pilares, esses princípios, Deus honrará a tua fé de forma sobrenatural e todos verão, aleluia, que você serve a um Deus que faz tudo e promove tudo na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã: adore ao Senhor com as primícias da tua renda, adore ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem te dado na tua vida. Eu te convido, vem aqui na frente.
traga a sua oferta ao Senhor. Nós temos aqui, ó, a nossa caixa de oferta, e você pode fazer também pelos meios eletrônicos. Você pode abrir o seu smartphone e fazer o Pix direto para a conta da igreja. Faça isso com louvor, com adoração e com honra a Ele. Amém. Te adoramos, te adoramos, o Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu te convido a ficar de pé nesse momento, porque a hora da oferta, queridos, é um dos momentos mais espirituais que tem na celebração. E quando eu fico de pé diante do Rei, aleluia, eu declaro: Senhor, oh Deus, Tu tem toda a minha honra, todo o meu louvor e toda a minha adoração, Pai. Vamos orar neste momento. Estenda a sua mão para cá, se você puder. Deus abençoe, Pai, a oferta da Tua igreja, do Teu povo. Senhor, cada um que aqui está passa por um problema, por uma dificuldade, mas eu creio, Pai, o Senhor está à frente de tudo. E como foi declarado aqui pelo professor Eduardo, Pai, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem faz. E na nossa vida o Senhor tem o primeiro lugar em tudo, Pai. E nós não podemos deixar de fora, Pai, a nossa questão financeira. Senhor, enche os nossos celeiros, Pai. Ó Deus, que faça transbordar em nossa vida aquilo que o Senhor tem nos dado, porque assim então nós traremos ainda mais para a Tua casa, abençoaremos ainda mais vidas, mais pessoas, e levaremos, Senhor, o Teu nome, aleluia, até os confins da terra. Pai, nós declaramos o nosso louvor a Ti e Te pedimos que chegue como incenso suave às Tuas narinas, e que o Senhor se agrade da oferta do Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, aplauda, bendiga e exalte ao nome do Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Você pode cantar a único? A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos
a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, coroamos e coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, e adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Cante, Espírito, Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche e enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus, que manhã especial. A presença do Senhor é magnífica em nosso meio. Oh, aleluia. Você está preparado? Você está preparado? Porque está vindo aí a segunda parte dessa palestra. O professor Eduardo vai estar aqui complementando. E abre o seu coração
porque Deus está trabalhando neste lugar de forma extraordinária. Vem para cá, pastor Eduardo. Aplauda a vida do pastor Eduardo. A Deus em nome de Jesus. A igreja está tendo overdose de pastor Eduardo. Tá. Vou tentar aqui que Baby Burn de 62 apanha pra caramba com esse negócio aqui de tecnologia. Meus queridos, vamos conversar um pouquinho agora, ainda dentro dessa perspectiva, né, dessa temática de família, sobre o seguinte tema: uma família segundo o coração de Deus. Uma família segundo o coração de Deus. Antes de nós lermos o texto e conversarmos um pouquinho sobre isso, ou seja, quais são as características, não, de uma família segundo o coração de Deus, eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma tendência, uma inclinação, uma situação muito interessante, em alguns momentos até engraçadas, né? Que acontece com a nossa visão religiosa. Muitos de nós achamos que porque somos crentes, nós precisamos ser perfeitos, sob todos os pontos de vista, espiritual, moral, intelectual e familiar. Eu sei que está sendo transmitido, né? Mas filmado ou gravado, sei lá, não entendo nada disso, né? Mas eu sei que uma das famílias que mais sofre da igreja é a família do pastor. Né? A gente acha que a família do pastor tem que ser perfeita, né? A esposa tem que ser, o pastor tem que ser perfeito, né? A esposa tem que ser perfeita, os filhos têm que ser perfeitos, né? É uma doideira, né? Aqui não acontece isso não, aqui é tudo gente boa, né? Aqui a gente sabe, né? Então, mas essa é uma verdade, apesar de estar sendo falado dessa maneira, né? Então, o que acontece? Essa é uma construção religiosa, de que a gente se converte e precisa ser perfeito, inclusive enquanto família. Não é assim que funciona, não é dessa forma que funciona. Se Deus fosse levar em consideração a nossa condição moral, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, porque se tem uma pessoa que sabe que a gente vai falhar, é Deus. Agora, claro, vamos deixar claro uma outra coisa aqui também, que é uma verdade. Isso não significa que a gente não precise ter uma vida moral elevada. Não é isso. A gente precisa ter uma vida moral elevada, ilibada, né, que seja realmente testemunho, enquanto cristão, enquanto família. Precisamos de fato, porque é dessa forma que a gente também divulga Cristo. E é dessa forma que a gente constrói uma família saudável. Mas isso não significa que a gente não vai errar, que a gente não vai cometer algum tipo de delito. Então, a gente precisa tirar da cabeça da gente que Deus quer que a gente seja perfeito para Ele usar a gente. Não é dessa forma. Ele usa a gente como Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Eu me lembro de uma história, né? E eu sei que é verídica porque eu conheci a pessoa, né? Dois bêbados mesmo, estavam bebendo, completamente embriagados. Não? Um nunca tinha sido cristão na vida, e o outro era um cristão desviado. Largou o evangelho, se envolveu com a bebida, se tornou um dependente do álcool, e eles estavam conversando no bar. E o que havia sido crente começou a falar de Jesus para o outro que não era crente, e os dois estavam completamente bêbados. E falando de Jesus, que Jesus era bom e tal, e o outro ouvindo. Passado um tempo, aquele que nunca tinha aceitado Jesus como Salvador se converteu a Jesus, e o outro que havia desviado continuou desviado. Ou seja, se converteu. Não dá para você estabelecer critérios. Por que eu estou falando isso? Porque não existe família perfeita. Não existe família perfeita, porque não existem pessoas que são perfeitas. Mas a gente precisa entender que Deus nos escolheu
pelo seu amor, pelos seus critérios, para que a gente seja uma família segundo o coração dele. Independente daquilo que acontece dentro de casa, das brigas, dos arranca-rabos, né? Das discussões, das DRs. Não, lá em casa a gente resolveu esse problema de DR, Bruno. Eu vou te dar uma orientação. A gente resolveu fácil. Eu cheguei para minha esposa e falei, vamos fazer o seguinte. De hoje em diante, a gente vai viver da seguinte forma. Toda vez que houver uma discórdia, toda vez que houver um conflito, a gente define da seguinte maneira. Ou você está totalmente errada, ou eu estou completamente certo. E aí a gente resolveu o problema. Está resolvido o problema. Não? Gostou? Vai adotar, né? Mas é assim, irmãos. A gente vive essa dinâmica, não? Dos conflitos das nossas relações. E eu diria mais. Eu atendendo um rapaz com problemas sérios no seu relacionamento conjugal, casado de novo, e eu falei para ele, rapaz, presta atenção numa coisa. Aliás, em duas coisas. Presta atenção em duas coisas. Primeiro, olha como você está crescendo no conflito. Meu irmão, não peça paciência para Deus. Se você pedir paciência para Deus, achando que Ele vai te colocar no mosteiro para cantar um mantra, você está equivocado. O dia que você pedir paciência para Deus, Ele vai te jogar no furacão. Ele vai te jogar no pior lugar do mundo, onde tem um monte de problema. Porque é ali que você vai exercitar a paciência. E eu falei, olha como você está crescendo enquanto casal. Porque você está tendo que resolver o seu problema, de alguma maneira. Você está tendo que resolver o seu problema, você não quer separar. E a segunda coisa, o seu aprendizado vai ajudar outros casais. Vai ajudar outras pessoas. Então, existe benefício no conflito? Sim, existe. Porque é no conflito que a gente aprende a lidar com as situações, a resolver os problemas, a administrar as emoções e os sentimentos e constrói conteúdo para ajudar pessoas que precisam também resolver os seus problemas. Igreja é isso, irmão. Igreja é um monte de gente imperfeita ajudando um monte de gente imperfeita a como ser perfeito. É isso que é a igreja. E a gente vai caminhando. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso 46 a 50. Eu tenho 30 segundos para pregar. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Mateus capítulo 12, 46 a 50. A família de Jesus. A minha versão é a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Eu não sei, vocês estão usando a NVI, né? Então, eu vou ler pausadamente para que os irmãos possam acompanhar no telão ou na versão dos irmãos. 46 a 50. Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. Você é irmão e mãe de Jesus? Cuidado com a mariolatria, tá? Pois bem, esse é um tempo da vida de Jesus, obviamente, onde ele não está definindo um perfil ou um conceito familiar, mas ele está estabelecendo uma dimensão afetiva, relacional, trazendo para a ideia de família essa construção do cumprimento da vontade de Deus. Mas deixa eu te falar o que aconteceu antes para que ele chegasse a essa argumentação. O capítulo 12 do Mateus tem algumas informações muito interessantes. Primeira coisa, há um conflito dele com os fariseus com relação à questão do sábado.
Todos nós sabemos que a turma é bem radical com relação ao sábado. Sábado é o 7º dia, o dia de descanso, não? A gente tem ideia de que eles eram extremamente radicais, não podia fazer absolutamente nada no sábado. Inclusive, as mulheres, se tivessem que cozer alguma coisa, elas não poderiam dar 2 voltas na agulha, teria que dar uma só, parar, esperar o sábado acabar para no outro dia continuar a costura. Não? Coisas do tipo não arrumar a casa e coisas nesse sentido não poderia ser feito no sábado. E Jesus curou no sábado. Jesus curou no sábado. E há um momento em que ele diz o seguinte: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Bom, primeira coisa que a gente aprende: se você é uma família e busca ser uma família do coração, segundo o coração de Deus, você precisa entender que você tem que ser uma família segundo o coração de Deus todos os dias, inclusive no sábado, porque o Senhor do sábado, o Senhor da segunda, o Senhor da terça e assim sucessivamente é o seu Senhor também. Você não pode ser uma família segundo o coração de Deus apenas no domingo. Por quê? Porque o Senhor do sábado é também o Senhor do domingo e é o Senhor da sua vida. Jesus está ensinando para os fariseus o seguinte: não são os dias que definem as relações, são as relações quem define os dias. Mais para frente, Jesus se encontra com os fariseus, outro grupo de fariseus, e ele é desafiado a purificar um homem com relação à possessão demoníaca. Perguntam para ele assim: mas vem cá, é digno, é justo, é correto que no sábado se expulse demônio de uma pessoa? E a gente está falando de uma comunidade, né, que tomava café com milagre. Os judeus não tinham problema com milagre. Milagre para eles era uma coisa comum. Demônio para eles era uma coisa muito simples. Já está endemoniado, espera passar o sábado, amanhã a gente resolve esse problema. Não? Mas Jesus não olha dessa forma. Jesus não olha as questões... me esqueci a palavra agora, me ajudem por favor. As questões formais das relações. Jesus não olha as questões formais das relações. Jesus vê a necessidade da pessoa. Ele vê a necessidade da pessoa. E aí ele mais uma vez vai lá: olha só, vocês estão equivocados. Vou expulsar o demônio dessa pessoa. E ele expulsa o demônio da pessoa, porque a pessoa é mais importante do que o demônio que está nela. E aí a gente aprende uma segunda coisa: as pessoas são muito mais importantes do que aquilo que elas fazem, falam ou representam. Elas são muito mais importantes. Ele continua, né, argumentando com aquele grupo de religiosos, e ele vai chegar um momento em que me parece que ele fica meio chateado com eles e diz: olha, vocês não são boas árvores. A gente conhece o fruto pela árvore. A árvore boa dá bons frutos, a árvore que não é boa não vai dar bons frutos. E aí ele classifica aquelas pessoas desta forma: vocês não são boas árvores. Terceira lição, a gente aprende que nós temos a condição e a necessidade de fazermos leitura das pessoas. Leitura das pessoas. Mas não para julgá-las, mas para entender o valor que elas têm. Porque o que elas praticam definem aonde elas estão enxertadas. Aonde elas estão enxertadas. Se você não está enxertado em Jesus, muito provavelmente você está enxertado em alguma coisa que não é Jesus e essa coisa não é boa. Então o seu fruto pode ser ruim. É o caso do dependente químico. O fruto dele não é um bom fruto porque ele não está enxertado em Jesus. E ele continua dizendo, né? Vocês estão preocupados com aquilo que é visível, com aquilo que é palpável, com aquilo que é concreto. Vocês têm necessidade de ver coisas para poder acreditar. Vocês estão pedindo milagres, vocês estão pedindo que eu faça coisas absurdas para além daquelas que eu estou fazendo. Mas nenhum milagre, nenhum sinal será dado a vocês senão do profeta Jonas. E ele diz: assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai estar também 3 dias, né, no seio da terra e depois vai ressuscitar. E ele chega a dizer uma coisa muito legal: aqui está quem é maior do que Jonas. Mais embaixo ele vai dizer: aqui está
quem é maior do que Salomão? Quem é maior do que o sábado? Quem é maior do que todas as circunstâncias? Quem é maior do que todas as questões que acometem a humanidade? Aquele que é maior está entre nós. Aquele que é maior está conosco aqui e agora. Aquele que é maior que você, maior que o seu problema, maior que a sua demanda, maior que o seu desafio, maior que o seu filho ou a sua filha dependente químico, está entre nós dizendo para você: eu sou o maior de todos, eu sou o que sou, além de mim não existe outro, e todos devem olhar para mim, porque olhando para mim serão curados, e não apenas isso, mas também encontrarão uma referência para serem uma família segundo o coração de Deus. Olhe para Jesus. Eu costumo brincar com o pessoal, não sei quantos de vocês sabem, ali é Avenida Maricá, chegando no Alcântara já, tem um posto de gasolina e tem acho que é um rio que corta por ali, tem uma pontezinha, e colocaram uma placa lá, mais ou menos daquele tamanho ali, escrito assim, a placa branca com letras verdes: olhe para Jesus. E eu falei, qualquer dia eu vou entrar lá e vou quebrar aquela placa. Eu vou quebrar aquela placa. A pessoa, mas por que você vai fazer isso? Porque, presta atenção, gente, como é que alguém vai ver Jesus numa placa? Qual é o melhor lugar para uma pessoa olhar e ver Jesus? Qual é? Exatamente. Lembra de Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se alguém quiser ver Jesus, tem que olhar para você. Mas sabe o que vai acontecer se você não estiver olhando para Jesus? A pessoa, quando olhar para você, só vai ver você. Não vai ver Jesus. Então é muito importante, é claro que eu estou brincando, que eu não vou quebrar placas, não vou ter problema com a prefeitura, né? Mas é muito importante que você entenda isso. Aquele que é maior do que tudo, é aquele que está esperando você olhar para ele, para que você se torne exatamente uma família segundo o coração de Deus. E ser uma família segundo o coração de Deus, a partir da conversa de Jesus com aquela turma, que disse, não, espera um pouquinho, eu não estou, obviamente, desvalorizando os laços familiares, muito provavelmente tenha sido essa conversa também de Jesus, eu não estou desvalorizando a minha mãe, eu não estou desvalorizando meu pai, eu estou dizendo que a família é alguma coisa muito maior do que os laços que nos estabelecem. A família precisa apresentar uma característica fundamental, que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus define as características de uma família segundo o coração de Deus. E eu queria te apresentar, de uma forma bem objetiva, 5 características de uma família que atende o coração de Deus. 5 características. Primeiro, uma família segundo o coração de Deus é uma bênção para todas as outras famílias. Quando eu estava preparando essa mensagem, que eu botei essa proposição, eu me lembrei de Abraão. Eu me lembrei que Deus falou para Abraão, Abraão, porque você olhou para mim, porque você acreditou em mim, porque você confiou em mim, porque você não me negou absolutamente nada, eu farei de você uma bênção e, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí eu pergunto para você, você mora aqui, Manilha, né? Você mora aqui em Manilha. Como é que tem sido a sua relação com a comunidade, com o seu vizinho, com os outros familiares? Tem sido de bênção? Tem sido de bênção? Porque uma família segundo o coração de Deus é bênção para as outras famílias. É bênção para as outras famílias. É muito importante que você seja um abençoador enquanto família para outras famílias, porque senão você não será, em um primeiro momento, uma família segundo o coração de Deus, porque uma família segundo o coração de Deus é bênção. Bênção para todas as outras famílias. Segunda característica, uma família segundo o coração de Deus sempre
faz a vontade de Deus. E aí me lembro de Tiago. Tiago diz uma coisa muito interessante. Vocês que ficam falando aí, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, eu vou comprar, eu vou comercializar, eu vou trabalhar. Presta atenção. Por que vocês não dizem? Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, faremos isso ou aquilo. Meus queridos, quantos de nós, antes de tomarmos quaisquer decisões, por mais simples que sejam, dobramos o joelho e perguntamos: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso de fato? Sabe, às vezes eu acho, pastor Bruno, pastor Johnny, grande amigão, Bruno também, está no meu coração, a igreja está no meu coração, que a gente tem uma relação muito teórica com a Bíblia Sagrada. Sabe assim, vamos orar para tomar café, orar para almoçar, orar para jantar, orar para dormir. A gente tem uma relação muito teórica com a Escritura Sagrada. Se eu fosse perguntar para os irmãos aqui, todo mundo que chega aqui para pregar, pastor, vai falar o seguinte: vamos abrir a Bíblia, né? Inclusive eu acabei de cometer esse desleixo aqui, no Evangelho de Mateus. Por que eu não digo assim? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho, conforme escreveu o nosso irmão Mateus. É porque a gente não tem ideia de que Mateus é nosso irmão em Cristo Jesus, que João é nosso irmão, que Marcos é nosso irmão, que Paulo é nosso irmão, mas a gente cortou o vínculo com a história. Aí a gente olha um texto que mostra para a gente um Jesus que para a gente é apenas uma literatura. E a gente esquece que ele uma vez falou uma coisa muito legal: as palavras que eu tenho dito para vocês, e está aqui, são vida. Vida. São vida. E aí a gente precisa entender que uma família segundo o coração de Deus, ela vai sempre buscar fazer a vontade do Pai, sempre buscar fazer a vontade de Deus. Foi o que Jesus falou: os meus irmãos, a minha mãe, são esses que buscam fazer a vontade de Deus, buscam fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para o meu trabalho, a vontade de Deus para o meu estudo, a vontade de Deus para a minha relação na comunidade, a vontade de Deus para o carro que eu vou comprar, a vontade de Deus para a casa que eu vou comprar, a vontade de Deus. Até porque, não se engane, sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, nada vocês podem fazer. Não pense você, a gente tem umas coisas muito legais, né? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Não pense você que Deus não vai fechar a sua porta porque você é filho de Deus. Citando Mauro Israel Moreira, Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Cumpra a vontade de Deus. Terceira característica: uma família segundo o coração de Deus entende o verdadeiro valor do cuidado do semelhante. As pessoas são mais importantes do que aquilo que elas fazem, falam ou pensam. Senão você não conseguiria amar o inimigo. Por quê? Porque o inimigo só quer me prejudicar. Só quer me prejudicar. Mas ame o seu inimigo, ore pelo que te persegue, faça o bem àquele que te maltrata. É uma contracultura absolutamente fantástica. Fantástica. Então, cuide das pessoas, ame as pessoas, se apaixone por gente. Por quê? Porque o texto sagrado diz que Jesus andava pelas cidades todos os dias, fazendo o bem a todas as pessoas, curando todas as pessoas. Cuide de gente, não escolha gente para cuidar. Eu me lembro que uma vez, Johnny, eu estava na igreja e aí eu resolvi fazer uma oração e depois eu falei para minha esposa: eu vou parar de espirrar perto de Deus. Se eu espirrar perto de Deus, Ele vai entender que é uma oração e vai atender. E eu orei publicamente: Senhor, esse bairro está cheio de pessoas com problemas. Traga essas pessoas para cá, Senhor, para a gente curar.
para a gente cuidar. Meus irmãos, meu Senhor da glória, era difícil fazer um culto. Para você ter uma ideia, teve um camarada doidinho que chegou lá na igreja uma vez, e a gente, né, cadê fulano, meu Deus do céu? Onde é que esse fulano está? Né? Meia hora depois veio o funcionário da igreja fuzilando, mas fuzilando. Eu falei, o que aconteceu, meu filho? Eu não aguento mais esse rapaz. O que aconteceu? Na hora do culto, o camarada saiu devagarinho, foi lá no banheiro dos homens, pegou todos os papéis higiênicos, entupiu todos os vasos sanitários. Todos eles, deu descarga, aí piorou mais a história. E voltou para o culto com a maior tranquilidade, feliz da vida, e continuou cultuando lá. Gente, eu tive que rir, não teve jeito, não? Eu me lembro de um dia que a gente estava na ceia, o pastor Roberto estava ministrando a ceia, eu estava sentado, né? E aí eu botei a roupa de crente, né? Terninho, gravata, aquela coisa toda e tal, né? E eu estou sentado lá, daqui a pouco me entra um indivíduo, ele não estava bêbado não, ele estava trêbado, todo urinado, todo, não? E sentou do meu lado, culto de ceia, e ele cismou que tinha que dar a ceia, Então, e aí, rapaz, foi um parto para segurar o indivíduo. Eu abracei com ele, ele era mais forte que eu, tive que segurar. Smart Fit serviu para alguma coisa, né? Tive que segurar ele. Ele chorava, esfregava o nariz no meu terno, babava tudo. Aí veio um diácono correndo. Cheio de autoridade. Pastor, o senhor quer que tire ele daqui? Eu falei, se você botar a mão nele, quem vai sair daqui é você. Deixa ele aqui comigo. E o pessoal rindo atrás de mim. Meu Deus do céu, mas o camarada cismou que tinha que tocar, que tinha que dar ceia. E uma série de... agarrado com ele. Acabou o culto, ele falou, eu posso dar uma oferta? Eu falei, pode. Aí você já viu como é que é dinheiro de bêbado, né? Tudo amassado, ele pegou 10 reais, foi lá, colocou com uma alegria danada e foi embora. 2 dias depois eu descobri que era um presbítero da Assembleia de Deus, afastado do Evangelho. Olha isso. E levita, tocava muito. Então, uma família segundo o coração de Deus entende o verdadeiro valor do cuidado do semelhante. 4. Uma família segundo o coração de Deus é uma família missionária, levando o Evangelho a todas as pessoas, falando de Jesus. Tem uma coisa engraçada, não? Muito engraçada, que acontece com a gente às vezes, não? Mas assim, eu sei que nada disso acontece aqui, tá? A gente luta com o vizinho para vir na igreja ouvir a palavra, a pregação do pastor, mas não prega para o indivíduo. Vamos lá ouvir a palavra do pastor, vamos lá que tem uma festa na igreja. A pessoa vem. Mas o evangelho não é para ser pregado apenas pelo pastor. O evangelho é para ser pregado por todo mundo. Ah, mas eu não sei pregar. Peraí, mas você não tem um testemunho da sua vida para dar? Você não sabe falar Jesus te ama? Jesus vai cuidar de você? Aconteceu comigo, pastor Bruno. Eu fui consagrado um dia. No outro dia eu fui na casa de uma irmã. Fui naturalmente, fui até para almoçar lá. Aí cheguei lá na casa da irmã, a irmã me chamou e falou assim, pastor, o senhor pode orar pela minha vizinha? Pode fazer uma visita e orar pela minha vizinha? Posso, mas aí me deu estalo. O que está acontecendo? Não, é que a minha vizinha está cheia de problema, né? Problema para tudo quanto é lado e tal, né? Falei, tudo bem, mas há quanto tempo ela é sua vizinha? Há 10 anos. E por que você não foi lá orar por ela? Ah, não, né? Você sabe, né? A oração do pastor é mais poderosa, né? E eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Senhor da glória, tadinha, não é culpa dela, obviamente, não? Mas pregue o evangelho, fale de Jesus, fale do amor de Jesus, mostre Jesus para as pessoas. É importante, porque é uma família segundo o coração de Deus, é uma família missionária. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você precisa sair daqui e ir para a Austrália, não. Seja um missionário no seu bairro, seja um missionário ali na sua família. Quantos da sua família não aceitaram Jesus ainda como Salvador? Provavelmente muitos. Viva segundo o Evangelho de Jesus Cristo e fale com autoridade, porque você vive segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não vê, não pregue. Se você não vive, não pregue. Porque aquilo que você faz fala muito mais alto e poderosamente do que aquilo que você diz.
Cuidado com isso. Quinto e último, uma família segundo o coração de Deus entende que o Senhor da família é Jesus Cristo e que, não obstante cada figura da família ter um papel específico, todos os papéis, sem exceção, têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Não pense porque você é pai que você pode maltratar o seu filho. Não pense porque você é filho que você pode desobedecer aos seus pais. Não pense porque você é esposo que você é proprietário da sua esposa. Não pense que você é esposa e o seu esposo é propriedade sua. Não faça isso, porque você tem o seu papel, ele deve ser exercido com propriedade, mas, mesmo assim, todos os seus papéis, todos os papéis familiares, devem estar debaixo da autoridade, do senhorio de Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua família, e você, enquanto família, precisa ser uma família segundo o coração de Deus. Então, para ficar gravado na sua mente, porque isso não foi passado ali para os irmãos, uma família segundo o coração de Deus é uma família que é uma bênção para todas as outras famílias, é uma família que faz a vontade de Deus, é uma família que entende o verdadeiro valor do cuidado semelhante, é uma família segundo o coração de Deus, é uma família missionária levando a mensagem de salvação, e é uma família que, não obstante ter as suas responsabilidades enquanto papéis familiares, coloca todos os papéis debaixo da autoridade, do poder, do senhorio de Jesus Cristo. Não pense em você que Jesus não tem interesse em você e na sua família, não. Porque Ele quer tomar café com você, Ele quer almoçar com você, Ele quer ver televisão com você, Ele quer estudar com você, porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de estar com a gente. E muitas das vezes, meus irmãos, a nossa religiosidade afasta Deus da gente. E isso entristece muito Deus. Porque a religião constrói critérios que não são os critérios de Deus. Lembra que eu falei no início da nossa mensagem? Se a gente for estabelecer como critério para que Deus use a gente, a nossa moralidade, Ele não vai usar. Isso não significa que eu não tenha que ter uma vida moral elevada, mas presta atenção, qualquer pessoa, até mesmo aquela que não é crente, precisa ter uma moral elevada. Qualquer um. Nós cristãos precisamos ter uma moral elevada, mas precisamos entender que Deus está acima da nossa moral e que não se deixa avaliar ou julgar pela nossa moral. Não somos nós, nem a nossa moral, que dizemos para Deus como Ele tem que atuar na nossa vida. É Ele quem diz como vai atuar na nossa vida, independente da nossa condição. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E nós precisamos ser uma família segundo o coração de Deus, para que Deus de fato se faça presente em nossa família, curando a nossa família, abençoando a nossa família, libertando a nossa família, edificando a nossa família. Amém? Podemos orar nesse sentido? Fique em pé no seu lugar, eu vou orar, depois passar a palavra aos irmãos. Ó Deus de toda graça, bondade e consolação, Senhor nosso e das nossas vidas e das nossas famílias, nós te louvamos, te bendizemos, adoramos o teu santo nome, porque entendemos que a família está no seu coração, é um projeto do Senhor para abençoar todas as nações. E nós, enquanto família do Senhor, queremos nos colocar em tuas mãos para que o Senhor nos use para sermos bênção para todas as outras famílias. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas compreensões equivocadas, e que o Senhor faça de nós bênção para esta comunidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Gente linda, nós estamos chegando no final, mas eu quero, de maneira especial, quero convidar aqui à frente para um tempo de oração
os pastores, pastor Evandro e a pastora Josefa. Também gostaria de convidar todos os alunos do Centro Terapêutico a ficar aqui na frente. Todos os alunos que estão aqui nessa manhã podem ficar aqui na frente. Pode chegar, pode chegar. Isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Convido a todos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero convidar os familiares desses alunos que estão aqui a erguerem suas mãos. Nós vamos abençoá-los, na certeza de que o Senhor Jesus tem guardado o coração, tem guardado a vida, tem guardado a mente, tem guardado a alma de cada um desses filhos do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é especial, porque o Senhor consegue enxergar o extraordinário em nós. Por isso, nessa manhã, nós recebemos toda sorte de bênçãos que em Cristo Jesus, o Senhor, o teu sangue derramado, justificando, salvando, restaurando cada filho teu que está aqui nesta manhã. Há uma obra maravilhosa, o qual nem o homem viu ou jamais imaginou, mas o Senhor tem um destino pronto para cada um desses teus filhos. Por isso, em nome de Jesus, reveste-nos, ó Pai, com teu poder, e que o teu Espírito Santo conosco todos os dias nos ajude nesta caminhada. Obrigado pela vida de cada um dos familiares que persistem em orar, em estar junto, em se alegrar e também derramar as lágrimas, mas com uma única certeza de que há uma esperança. E essa esperança, ela tem um nome, é Jesus de Nazaré. Louvado seja o teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós podemos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para trás. Essa é a sua família da fé. Pode virar para trás. Essa é a família que Deus te deu. Aleluia. Louvado seja Deus. Também gostaria nessa hora de orar com os pastores, e de maneira especial, porque são homens que desejaram doar a sua vida, são mulheres que também se colocaram à disposição, e há um chamado de Deus. Eu quero convidar o pastor Evandro, a pastora Josefa, vão estar aqui ajoelhados no altar. Eu quero convidar toda a igreja a estender suas mãos. Quero convidar o pastor Johnny, vem cá, pastor Johnny, também. Quero convidar os pastores que estão em formação, porque isso é um tempo de aprendizado. Então pode vir, pastor Evandro, pastor Bruno, os pastores que estão em formação também podem vir estar aqui junto com a gente, nesse tempo especial de Deus, porque o pastor Evandro e a pastora Josefa fazem uma obra que Deus chamou. E a nossa oração sustenta o coração de cada um deles. A nossa oração mantém esse casal de pé. É Deus, é o Deus da obra, mas Deus escolheu de maneira especial. Então nós vamos orar e interceder por eles. Vem cá, pastores, podem vir. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos interceder por eles. Eu quero convidar o pastor Johnny, vai estar nos representando em oração, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã, eis-nos aqui, Deus, como sacerdotes, teus servos, diante de Ti, Deus, clamando pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Deus, pelo Teu olhar, Deus, sobre nós, Deus. E em nome de Jesus, ó Pai, nós aqui, diante, Deus, de Ti, diante dos homens,
nós apresentamos a vida dos teus servos, ó Pai, nesse momento. Pedimos que o Senhor possa estar, Deus, em nome de Jesus, renovando as forças, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalecendo os joelhos cansados, Deus, as mãos calejadas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja derramado dos céus bênçãos sem medida sobre eles. Em nome de Jesus, que estratégias que venham dos céus brotem nos seus corações, nas suas mentes, e que em nome de Jesus, teu reino seja estabelecido, Deus, através dos teus servos, Deus. Essa obra, Deus, que é maravilhosa, que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo, edificando, orientando, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, ó Senhor, que torne inativo todo o poder demoníaco, Deus, todo o poder contrário contra os teus servos, ó Pai. Que caiam por terra todo inimigo de Deus. E que em nome de Jesus, que essa obra continue sendo referência, Deus, do teu reino, Deus, nessa terra, Deus. Que eles continuem sendo sinalizadores de um reino de justiça, de amor, de paz, de equidade, Deus. Em nome de Jesus, dá palavras, Senhor, de vida, que brotem vida dos seus lábios. Que em nome de Jesus, o que vocês tocarem, aonde vocês pisarem, que sejam realmente assim gerados pelo Senhor. Que sejam, Deus, recebidos em abundância. Em nome de Jesus, fortaleça essa obra. E que em nome de Jesus, nós como igreja, unimos a nossa fé, ó Deus, junto com nossos irmãos aqui, pedindo que o Senhor possa estar trazendo provisão, Pai. Pedindo que o Senhor possa estar fortalecendo. Traz obreiros, Senhor, em nome de Jesus, que eles vejam os frutos, sabe, daquilo que eles estão plantando. Que eles possam colher isso, Pai. Nós cremos em nome de Jesus, que essa obra pertence ao Senhor. É o Senhor, Deus, que capacita, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que condiciona, é o Senhor que faz prevalecer contra os inimigos. Por isso, em nome de Jesus, abençoamos esse casal de pastores, todos aqueles que estão sob sua tutela, sob as suas responsabilidades. Que em nome de Jesus, essa obra, ela possa continuar multiplicando, Deus, a cada dia, e que mais pessoas possam vir e ser abençoadas, serem fortalecidas por esse trabalho de suas mãos. Muito obrigado, ó Pai, e que em nome de Jesus, você possa estar levando eles em paz e segurança, Deus, continuando repreendendo toda represália do inimigo, que caia por terra. Em nome de Jesus, que eles se sintam acompanhados, acalentados, abraçados pelo Senhor. Em nome de Jesus. E que o Senhor continue, Deus, fortalecendo. Que o Senhor continue dando força, Deus, para que essa obra, Deus, ela continue prosperando sobre essa terra, para o poder do seu nome, para a tua glória, para a tua honra, Pai, em nome de Jesus. Essa é a oração da tua igreja aqui nessa manhã. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastores. Quero convidar aqui a minha esposa. Vem cá, esposa Sueli. Obrigado, Jesus. Queridos, nós estivemos juntos em célula na quinta-feira. Pode vir, esposa. Estivemos reunidos em vários lugares, mas tivemos um tempo muito especial também em família. E ali num bate-papo em família, pós-célula, nós entendemos e partilhando o quanto Deus tem abençoado o pastor Evandro e a pastora Josefa, não apenas com dons espirituais, mas com habilidades e talentos que Deus deu para um propósito. E ali nós entendemos que uma grande ferramenta que Deus deu, inteligência, capacidade e também o maquinário. E nós entendemos que, como família, nós também precisamos apoiar em oração, mas em ação. E a pastora Josefa, a favor do ministério, o ministério que vive de doação, o ministério que vive do poder, da direção de Deus, mas também conta com a generosidade dos irmãos. E a pastora Josefa, com muito carinho, está colocando ali suas habilidades como artesã, como costureira. Você vai ter oportunidade, parece um sofá de boneca, mas é um peso de porta. Ela preparou alguns objetos, necessaire, supplies, né, para mesa posta.
Então você adquirindo um desses itens vai estar abençoando o ministério. É o cuidado com homens, é o cuidado com pessoas, mas vocês também estão de alguma maneira cuidando dessa família. Então compartilhe, divulgue. Nós estamos apoiando e precisamos também do seu apoio. É para a glória de Deus. Porque a gente pode olhar, é apenas um peso de porta, não. É um peso de porta do Senhor. Porque cada um desses produtos que aqui estão sendo confeccionados, são confeccionados com oração, mas com um propósito. E eu sei que você é um colaborador nessa obra, amém? Para finalizar, eu quero passar as palavras ao pastor Evandro. Amém. Graças e paz, igreja. Obrigado. Eu quero agradecer às famílias que vieram até aqui, as famílias dos alunos, a própria igreja, ao pastor Bruno, ao pastor Eduardo. Espero que também me aprove. Nós estamos aqui. Natália também fez assim. Pastor Anderson também fez assim. Espero que nós sejamos felizes com uma grande família. Eu estava sentado ali e a mensagem do pastor estava tocando no meu coração. E eu lembrando de uma passagem de uma mulher grega, Fenícia, que não era uma mulher que servia ao ministério, que ela não era crente. Mas ela vai e procura Jesus porque ela tinha uma filha que precisava de cura, uma filha endemoniada. E ela vai até Jesus e procura Jesus, e ali Jesus diz àquela mulher que ele primeiro precisava fazer alguma coisa, e ali as migalhas, e aquela mulher diz que Senhor, só o Senhor pode resolver o meu problema. E ali o Senhor Jesus se compadece daquela mulher e diz: pode ir na sua casa, que a sua filha já está curada. Então eu creio que as famílias desses alunos e muitas famílias que estão aqui estão precisando de uma cura. E essa cura, só Jesus que pode resolver. Chamem a atenção de Jesus. Procure aquele que pode resolver todos os problemas. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele vai resolver os nossos problemas, curar os nossos e as pessoas que nós nem conhecemos. Mas nós temos a obrigação de levar essas pessoas até Jesus. E que esse dia seja de muitos. Como o professor Eduardo disse lá no sítio, os animais ficaram em volta dele, ele pregando a palavra. E ali foi um momento único, porque ele se alegrou e nós também nos alegramos. E todos que estavam ali se alegraram, porque Jesus se faz presente aonde há alegria. Amém? E obrigado, pastor Bruno, obrigado à igreja. Que Deus nos abençoe. Amém? Gente linda, vocês foram abençoados no dia de hoje? Vocês foram abençoados com o café? Sim ou não? Eu quero agradecer ao Senhor, a todos que doaram, a todos que serviram, a todos que se prontificaram. Então vamos aplaudir ao Senhor pela vida, a vida de cada um dos irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu te convido agora a entregar, e nós vamos encerrar celebrando as famílias e entregando nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Abra o seu coração, declare com os teus lábios, na certeza de que o amor de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo enviado, que está conosco, está todos os dias até a sua volta. É a nossa oração em nome de Jesus. Então louve a família em nome de Jesus. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar
família com amor, edifica minha casa para o meu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Deus é bom, toda vida, Deus é bom. Deus abençoe, bom almoço, bom domingo. Te espero às 18 horas. Em nome de Jesus. Deus tem pra mim.